Olha, aconteceu hoje de manhã uma entrevista coletiva. A imprensa foi chamada e estiveram participando diretores do Colégio Nacional e também a Superintendência Municipal do PROCON. O objetivo é abordar o termo de ajustamento de conduta sobre os últimos acontecimentos em relação a denúncias graves de racismo. E o nosso repórter Tarsis Duarte acompanhou tudo e chega com as informações para a gente. Tarsis. Rafa, foi a primeira vez que a escola falou em entrevistas sobre o acontecido. Antes tinham se manifestado apenas por meio de nota. Nessa coletiva foram dadas aí as informações sobre tudo aquilo que foi feito nesse termo de ajuste de conduta firmado entre o PROCON municipal e a escola aí nacional, que é uma escola particular aqui de Uberlândia. Um TAC, um termo de ajustamento de conduta, nada mais é do que um acordo, onde aquele que assina se compromete a ajustar a própria conduta. Nesse caso, o Colégio Nacional se comprometeu a adotar medidas relacionadas ao racismo aí na rotina escolar a partir de agora, como, por exemplo, o oferecimento aí de uma disciplina sobre relações étnico-raciais, cursos oferecidos para todos os funcionários, compra de material escolar voltado para a temática do racismo, e aí R$40 mil que devem ser investidos aí na compra de material escolar, que vai ser distribuído não só na Escola Nacional, como nas demais escolas aqui de Uberlândia, além, é claro, de ressarcir as vítimas desse caso. Relembrando, tudo teria acontecido no meio do ano, quando duas alunas de 10 anos teriam sofrido racismo dentro de sala de aula por parte de uma outra colega de escola. Os casos foram presenciados também na internet, ou seja, não só na instituição. Ao procurar a direção da escola, o caso não teria sido tratado como racismo. E aí, insatisfeitos, os pais procuraram a Superintendência de Defesa do Consumidor, o PROCON aqui de Uberlândia. Um procedimento foi aberto, diversas audiências foram realizadas, ouvindo todas as partes, e no final foi assinado esse TAC, o termo de ajustamento de conduta, em que o Colégio Nacional se compromete a adotar algumas medidas a partir de agora. Nós conversamos com o superintendente do PROCON, Egmar Ferraz, que explicou melhor como vai funcionar esse termo a partir de agora. Olha só. O poder público, em especial o PROCON, ele tem que ter um olhar além do caso. O que aquele caso traz e o que pode deixar de legado dentro da nossa construção na sociedade. Neste caso específico, diante da tese de racismo, eu estou falando tese porque quando você celebra o TAC você não investiga, então, as fatalidades. Diante da tese, o que nós construímos? Como é que deveria ser tratado o racismo dentro da escola? Então, o TAC, ela é uma lição, ele é um indicativo, um caminho a ser seguido por todas as escolas para que possa evitar o racismo, ou caso ocorra o racismo, porque isso não está na mão também dos dirigentes, caso ocorra o racismo, como cuidar, como tratar, como denunciar. Isso é muito importante. Então, eu peço que todos tenham também esse TAC como um manual de atitude a ser adotado a partir de agora, para que possamos construir uma sociedade melhor. A nível de Uberlândia, com certeza teremos uma recomendação para todas as escolas. Já existe uma repercussão a nível do país, já existe uma repercussão muito forte em Minas Gerais. Eu sou hoje presidente do Fórum dos PROCONs Mineiros e isso está sendo debatido para que isso também possa repercutir. Lembrando que a importância disso é o que fica de legado para na sociedade, para os nossos filhos, que possam ter dentro de uma escola e de qualquer escola, seja ela pública ou privada, um ambiente de tranquilidade e que a gente possa, na base, destruir o racismo estrutural. A escola informou que todas as medidas previstas no regimento interno foram adotadas e que o caso foi encaminhado à promotoria da criança e do adolescente. O colégio negou ter sido negligente e disse esperar que o termo de ajustamento de conduta sirva para reforçar os valores da instituição com a equidade e com a diversidade.
como nos comportarmos diante de uma reclamatória, por achar que tem uma outra dor maior aí que é estrutural e a gente tem que reconhecer, ou nós judicializaríamos a coisa e deixaríamos isso correr na justiça, né, e correria em segredo também por se tratar de adolescente, poderíamos ter uma situação extremamente cômoda na escola nesse sentido, mas nós resolvemos deixar diante dos fatos uma contribuição muito maior à sociedade. Esse foi o propósito com o PROCON, dessa construção coletiva, construção a duas mãos, né, daquilo que nós queremos, né, na verdade a três mãos, né, que foi todos os envolvidos no processo juntamente com o PROCON, para que nós pudéssemos chegar, inclusive numa situação, não de uma revisão, nem de recompensa de ninguém diante dos fatos acontecidos como uma punição à escola, mas de nós realmente deixarmos uma grande contribuição como compromisso. E esse programa de enfrentamento ao racismo, ele parte de uma premissa, que é a premissa da autorresponsabilidade. Quando a gente fala de crimes, da envergadura do crime racial, nós não conseguimos prevenir condutas se não partirmos de uma educação antirracista, de perspectivas de letramento racial que reflitam nos procedimentos internos. Então, se há uma dissonância entre o tempo da dor e o tempo das providências, é porque nós precisamos refinar esses processos e atualizá-los em relação ao que nós temos hoje de literatura, o que nós temos hoje de dogmática e pragmática de enfrentamento ao racismo. Lembrando que a assinatura desse termo de ajustamento de conduta não anula a possibilidade de que a promotoria da criança e do adolescente abra uma investigação sobre o acontecido. O Ministério Público não informou se isso já foi feito. Nós continuamos acompanhando, viu, Rafa? Claro que a gente vai acompanhar, mas olha, esse tipo de discussão acho que é fundamental começar a ser feito em todas as instituições de ensino. O que nós podemos fazer para evitar atitudes, ações que desrespeitem a lei e as pessoas dentro da escola? Eu acho que são discussões importantes que precisam ser feitas e é fundamental, né? Você que está acompanhando, você que trabalha em uma instituição de ensino, também pensar em relação a isso. Aí, coletiva que foi realizada, o nosso jornalismo acompanhou isso tudo depois desses episódios que foram registrados na escola, que essa é uma escola particular aqui da nossa cidade.